Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar sobre o autoconhecimento. Quero falar que o autoconhecimento ele é o caminho que nos leva de volta a nós mesmos. E esse é um processo sem fim, porque quanto mais a gente descobre coisas, quanto mais a gente mexe, mais a gente vai descobrindo coisas a nosso respeito. Até hoje eu consigo entender, compreender muita coisa que às vezes eu sinto que eu não entendo, mas que a partir do momento que eu me questiono, eu começo a compreender o porquê daquele sentimento, o porquê daquela reação. E tudo está ligado à nossa infância. Então, dependendo de como foi a sua infância, ou as feridas que foram instaladas lá, as verdades que foram instaladas em você, tudo isso vem à tona quando você está na vida adulta. Infelizmente, a nossa mente ela não apaga nenhuma informação. Muitas vezes, se for experiências de dor e sofrimento, ela meio que encapsula a informação. E muitas vezes a gente tem as sensações, tem os sentimentos ruins, muitas vezes, e muitas vezes a gente não compreende o porquê. Mas que a partir do momento que a gente se questiona por que está sentindo aquilo, a resposta ela vem. Todas as respostas que nós precisamos, elas estão dentro de nós. Só basta que a gente esteja atento. Porque muitas vezes os barulhos da nossa mente não nos permitem enxergar o que é realmente para enxergar. Mas toda resposta que a gente busca está dentro de nós. Até porque está tudo armazenado ali como todas as informações do nosso inconsciente. Então, o processo do autoconhecimento ele é necessário. É necessário que a gente se conheça. E esse processo, ele vai nos levando à nossa verdadeira essência. E muitas vezes a gente não compreende quem nós somos de verdade, a nossa verdadeira essência em Deus, porque a nossa verdadeira essência ela está sob os escombros do que nos aconteceu lá no passado. E muitas vezes isso nos impede de viver o que Deus quer que a gente viva, porque muitas vezes um trauma ele deixa a gente com medo, muitas vezes uma ferida emocional quer nos definir no que sentimos e no que pensamos, e muitas vezes a gente passa uma vida toda acreditando naquelas mentiras, de que a gente não é capaz, de que não somos inteligentes, que não somos capazes, que não sabemos de nada. Quantas e quantas vezes, infelizmente, eu fui uma pessoa que eu acreditava muito no que as pessoas falavam de negativo a meu respeito. E isso impactou diretamente na minha vida adulta, porque eu cheguei na vida adulta acreditando nessas mentiras e na minha cabeça eu não era capaz de lidar com certas coisas, de aprender certas coisas, porque eu ouvi lá na minha infância de que eu não era capaz, de que eu não sabia de nada, de que eu não era criativa. E a partir do momento que eu comecei a reprogramar a minha mente para não acreditar mais nessas mentiras, eu comecei a conseguir agir, a entender de que se eu sou filha de Deus, se eu sou filha do Criador, se eu sou imagem e semelhança dele, então não tem como eu não ser criativa. Mas não era porque eu não tinha essa inteligência, é porque ela estava debaixo de uma mentira que eu acreditei. Então a importância, né? Isso nos define como seres humanos, porque nem toda criança vai ouvir uma palavra negativa a respeito, ao seu respeito, e vai levar aquilo na brincadeira, vai deixar para lá. Muitas vezes a gente acaba absorvendo coisas que acontecem no nosso ambiente. Tudo que me acontecia era como se quisesse me levar realmente para o fundo do poço. Só que é aquela coisa, né? O fundo do poço
O bom do fundo do poço é porque você não tem mais para onde ir. Você só tem que pegar impulso para subir ele. E graças a Deus, ele me tirou de lá. Não é todo mundo que consegue sair, mas Deus me deu uma segunda chance. E eu espero de coração que você também tenha essa segunda chance, que você consiga ter acesso à sua cura, que você busque seu autoconhecimento, que você busque a palavra de Deus, porque ela fala que eu posso, ela fala que eu consigo. Tem uma frase que diz assim: eu sou que Deus diz que eu sou, eu posso o que Deus diz que eu posso, e eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Então, não importa o que o mundo fale ao meu respeito, o que Deus fala ao meu respeito é o que importa. Então, então, isso é o suficiente para mim. Então, que você entenda isso também, de que você pode sim ter uma segunda chance. Você não desista de buscar as respostas que você precisa para se libertar, porque muitas vezes essas dúvidas deixam a nossa vida aprisionada, deixa, nos impede de viver o que Deus quer que a gente viva. Nos impede de conquistar o que Ele quer que a gente conquiste nessa vida. E buscar a nossa conexão com Ele, porque Ele vai também nos direcionando. Deus vai nos direcionando quando Ele quer que a gente encontre a nossa cura. Ele vai nos mostrando os caminhos. Então, que você consiga encontrar o seu caminho, que Deus consiga tocar diretamente no seu coração e que você tenha sensibilidade suficiente para ouvi-lo. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, que você recomece, que você faça o seu processo de autoconhecimento e que você reconheça a sua força, a força que você tem aí dentro, que você nem imagina que tem.